Sodoma e Gomorra, discernindo os tempos. Nós vamos ler capítulo 18, versículos 20 a 33, que é um diálogo que alguns mensageiros de Deus, anjos, tiveram com Abraão, que era tio de Ló. Ló, com sua família, habitava em Sodoma e Gomorra. Abraão habitava nas montanhas. E aí os anjos foram ao encontro de Abraão e conversaram com ele a respeito de Sodoma e Gomorra. E esse é o diálogo que nós vamos ler, mas depois nós veremos também alguns trechos do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Diz assim o texto: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Até aí. Eu escolhi falar desse tema porque eu considero ele muito atual e pertinente ao tempo, ao momento em que nós estamos vivendo. Eu acredito que a principal lição que essa narrativa de Sodoma e Gomorra nos oferece é sobre uma sociedade inteira que está fadada à destruição. É isso que a gente tem. Como é que se estrutura, ou como é que se desestrutura uma sociedade? Agora, quando a gente fala em Sodoma e Gomorra, vem algumas coisas na nossa cabeça. Quando fala em Sodoma, principalmente, tem um preconceito do senso comum que vem para nós. Porque nós usamos no nosso vocabulário a palavra sodomia para se referir ao coito anal. E aí, automaticamente, não é porque acontecia lá, é porque foi usada essa palavra para isso. A gente faz isso com a língua. Então, quando fala em Sodoma, a gente só consegue pensar em questões sexuais. A gente não consegue transitar de outra forma. E com isso nós perdemos tudo o que estava ocorrendo naquele lugar. Então, para quem acha que Sodoma e Gomorra era um antro de depravação moral sexual, eu tenho uma péssima notícia. Por quê? Porque é o seguinte, aliás, antes de dizer isso, eu preciso ressaltar o seguinte: eu não estou aqui defendendo o que acontecia, eu não vim aqui defender Sodoma e Gomorra, eu vim aqui para a gente discernir. Certo? Então eu não estou nem aprovando, não aprovo o que Ló fez com a filha, não aprovo o que os homens queriam fazer com os mensageiros de Deus, não é uma questão de aprovação, é uma questão da gente limpar a nossa mente, entender todo um quadro maior, para a gente poder lidar e perceber o que é uma sociedade que está sendo destruída. Então eu só quero que cada um de nós compreenda como era aquela cultura, para a partir disso a gente conseguir concluir algumas coisas. Então, existem diversos documentos que mostram que aquela sociedade, por incrível que pareça, os valores familiares eram muito valorizados. O respeito às leis estava em primeiro lugar.
eles tinham diversos deuses. Porém, olha que interessante, de todos os deuses que tinham lá, todos eles tinham esposa ou marido. Se era uma deusa, tinha um marido, se era um deus, tinha uma esposa. Era sempre casal. Não era como no panteão greco-romano, que tem uma balbúrdia que é um com o outro, e um pega o outro, e que é uma confusão enorme. Lá não tinha. Era de uma fidelidade. Por que é importante saber isso? Porque quando a gente tem esses muitos deuses, eles são projeções daquilo que a gente entende de nós mesmos. Então, no conceito greco-romano, os deuses eram sujeitos, eram iguais a nós. Então, a mesma bagunça que tinha embaixo, tinha em cima. Só que com a diferença que eles tinham poder. Agora, naquela sociedade, não era assim. Então, eles cultivavam valores conservadores em termos de família. E também em relação à criança. Olha que interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma moça fosse violentada, ou quem tirasse a virgindade de uma moça sem o casamento, esse homem era duramente castigado. Independente do seu poder. Quando você vai ler outros povos, inclusive os judeus na Bíblia, o rei falava assim, eu quero aquela mulher para mim, e pronto. Pegava e ninguém falava nada. É só ler um pouco a história de Davi para ver o tanto de mulher que ele foi guerreando e pegando para ele. Então, naquela sociedade, não. Nem o rei poderia fazer isso. Se o rei fizesse isso, o rei estava sujeito também àquela mesma lei. Então, o bem-estar das moças, a proteção das crianças, era uma grande preocupação. Poderia ser ele um deus, porque os reis também eram considerados deuses, né? Ou governante. Nenhum deles podia abusar de uma criança ou de uma moça. Eles consideravam, por exemplo, que as jovens, adolescentes, podiam ser vulneráveis à sedução masculina. E era obrigação da sociedade intervir com rigidez, tanto contra o adultério, como também para impedir a impetuosidade dos adolescentes. A sociedade tinha que se estruturar para acalmar lá os hormônios juvenis. E não permitir que existisse o adultério. Então, essa ideia de Sodoma e Gomorra, que era um festival de promiscuidade, tem controvérsias. Mas daí você olha para o texto bíblico e diz assim, mas eles queriam abusar dos anjos? Você está dizendo que não? Então veja, é verdade. Mas não é interessante? Capítulo 19, versos 6 a 9 diz assim, Ló saiu para conversar com os homens, fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse um juiz. Faremos a você coisas bem piores do que os seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Olha só, tem 2 virgens, mas qual é o conceito que eles têm? Proteção à criança, à virgem, não pode. Mas para Ló pode. Olha que doido. Aí, para eles, ir para cima de Ló e de 2 estrangeiros, está tudo certo. Das meninas, não. Para Ló, ir para cima das meninas, mesmo sendo suas filhas, está tudo certo. Mas para os estrangeiros, não. Deu para perceber como que é um clima que está acontecendo ali? É por isso que quando a gente olha o texto lá, do verso 6 a 8,
Ló disse que atacar os anjos seria uma grande maldade, mas pegar suas filhas virgens não. Não é estranho? E aí, quando a gente vai ler o verso 9, diz assim: ele é estrangeiro e quer ser juiz? Aqui começa a iluminar um pouco a história. Por quê? Ló está sendo juiz porque está colocando para eles o seu próprio conceito do que é certo fazer e o que é errado. É errado atacar meus hóspedes, mas nada contra atacar minhas filhas. Mas para aqueles moradores, é errado deflorar essa moça ou essas moças. Isso é uma grave ofensa, inclusive contra os deuses. Mas não tem nada demais e contra o estrangeiro, porque inclusive Ló é estrangeiro. Tem 2 estrangeiros que entraram na cidade e Ló também é estrangeiro. Então, isso nos leva a olhar para a história, não tratando a partir do nosso preconceito moral, porque aqui nem A nem B está preenchendo a nossa moralidade. Tá certo? Nem um lado nem outro. Os dois aí estão com problemas. Mas aqui é o conflito de 2 conceitos. Porque para nós, abusar de qualquer pessoa é uma situação terrível. Mas lá, voltando lá, essa época mais bárbara. Então a questão principal não é sexual. Porque se a gente olhar, qual a diferença? A questão não é essa. A história não está preocupada com esses detalhes. Mas os valores de 2 povos. O semita, que é Ló, e os sodomitas. E quais são esses valores? Quanto vale uma moça e quanto vale um homem? E também sobre como tratar os estrangeiros. Para o hebreu, a hospitalidade é inegociável. Acabou. Quem está debaixo do seu teto vale mais do que a sua própria família. Mas para Sodoma, Gomorra, para os mesopotâmios, estrangeiro não vale nada. Acabou. Não há essa questão de hospitalidade. Por isso que quando Ló foge para Zoar, e ele é estrangeiro lá em Zoar, ele fica com medo. Porque lá também naquela sociedade ele não vale nada. E agora veja que situação suspeita. Tem um estrangeiro que hospeda mais 2 estrangeiros. Fala, isso aqui a CIA chegou aqui para espionar a nossa cidade e vem uma destruição aí. Então, na nossa cabeça, a maldade tem sempre conotação sexual, porque a gente procura preservar o indivíduo, o nosso eu é tudo, mas para aquela sociedade, o grupo é tudo. E preservar o grupo por meios diferentes. Para uns, preservar o grupo é não aceitar estrangeiro. Para outro, se a gente se relaciona bem com o estrangeiro, a gente se fortalece. Então, para as culturas antigas, não era o indivíduo. Esse não era o critério, mas a comunidade, a sociedade, a civilização. É muito difícil para a gente entender, para entrar na nossa cabeça. Por que Sodoma não vê problema nenhum em abusar daqueles homens estrangeiros, mas protege uma criança, uma moça? Protege a criança por causa do futuro da civilização. Protege a moça por causa do futuro da civilização. E não porque aquele indivíduo tem direitos a ser respeitado. Não, para a preservação do nosso grupo todo, nós não podemos deixar que aquele A, B ou C pegue esse caminho. Todos nós temos que ir nessa direção. Para Ló, e a gente se percorrer as páginas da Bíblia, nós vamos ver lá na frente, mulher é propriedade. Mulher é propriedade. Não cobiçar o jumento do seu próximo e nem a mulher do seu próximo. Está ali, ó. Então,
para eles o seguinte: eu dar minha propriedade para eles, para preservar o estrangeiro, está tudo certo. Mas para o povo de Sodoma e Gomorra não era uma questão de propriedade, era uma questão de preservação. Então a gente percebe que a questão da narrativa, essa narrativa aqui do Gênesis, não é sexual. É a relação que existe entre essas comunidades. E como é que a gente sabe que o critério não é esse? Porque lá, eu falei agora há pouco, que daí as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, se incesto. Não há nenhum na narrativa dizendo assim, e Ló ou as filhas fizeram o que era mal diante dos olhos dos filhos. Não tem isso. Eu não estou dizendo com isso que Deus fez vista grossa ou que não é o mal. O que eu estou dizendo é que o texto não está preocupado com esse item. Ele está querendo contar outra coisa, ele está querendo dizer outra história. Isso é muito importante para a gente quando a gente lê um texto. O que ele está querendo contar? O que ele está querendo chamar a atenção? É assim quando a gente escreve. Vamos ver aquelas aventuras de Alice no País das Maravilhas. O Lewis Carroll quer contar que coelho fala, veste colete, que vê hora. Não é nada disso, ele está querendo falar. Ele faz críticas à sua sociedade usando dessa estratégia. Então, a história quer dizer uma coisa e usa elementos. Então, a gente tem que perceber isso. Então, nós podemos perceber, e aí veja, quero frisar isso, porque senão alguém vai dizer assim, eu fui lá aquela noite, o pastor estava dizendo que não tem problema nenhum, pode ter incesto, pode ter não sei o quê, não estou dizendo nada disso. Sou contra tudo isso. O que eu estou dizendo é que o texto está apontando outras coisas. Mas por causa de um preconceito que a gente carrega, a gente não vê. A gente lê e só vê as mesmas coisas. Então nós vamos perceber que aqui, nessa história, especificamente, o objetivo dessa história, a denúncia dessa história, nesse caso, ela não foi destruída por questões sexuais. Porque senão Ló teria sido destruído, as filhas de Ló teriam sido destruídas também. Percebe a conta? Porque se era esse o problema, então o problema é esse também, pronto, todo mundo está destruído. Não é essa a conta. Não é. Então, dado esse preconceito, é muito importante a gente perceber que a questão é outra. E quem pode nos ajudar melhor a essa questão, para vocês não acharem que eu estou defendendo alguma coisa, é o profeta Ezequiel. Capítulo 16, versos 1 e 2, eu pulei alguns versículos, porque o capítulo é enorme. Versículo 35, versículos 48 a 50. Olha só o que diz. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Veja, Ezequiel está profetizando contra Jerusalém. Aí ele diz assim, por isso, lá ele diz várias coisas. Aí lá no meio, continuando, ele diz assim, por isso, prostituta, está falando de quem? Jerusalém. Ouça a palavra do Senhor. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte, e você com suas filhas. E sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas, quer dizer, por exemplo, no caminho de Sodoma, e imitou suas práticas repugnantes, mas em todos os seus caminhos, logo você se tornou mais depravada do que elas. Quer dizer, Jerusalém não foi destruída assim, igual Sodoma e Gomorra, se tornou mais depravada do que Sodoma. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as suas filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados.
eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas conforme você viu. Olha aí o pecado. Pecado de Sodoma. Arrogância, tinha fartura de comida, mas vivia despreocupada, não ajudava os pobres e os necessitados. Eram altivas, então eram as tais. Por isso cometeram práticas repugnantes com os que elas consideravam que não eram nada, com os tais menos. Os moradores de Sodoma desprezavam o peregrino, o estrangeiro, o imigrante. Eles achavam que eles eram os mais maravilhosos de todos. E aí, esse texto inicial que nós lemos, Deus foi até Sodoma para ver se era mesmo isso. E quando chegou lá, como é que os estrangeiros, os dois anjos, foram tratados? Exatamente assim. Se confirmou então o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então a falta de reconhecimento de um ser, de um humano no outro, era gigantesca. Eu vou comparar dois textos com vocês. No capítulo 18, do verso 1 a 3, os anjos vão ao encontro de Abraão. Olha como era a cultura. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque dos carvalhos que pertence à mãe. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estava e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, para que um pouco descanse à sombra dessa árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. Capítulo 19, versículo 1 a 3. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao os avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. O acolhimento. Então, o costume hebreu que se revela nessas duas passagens, de acolher, é um estrangeiro. Não, ele é meu irmão. Ló, quando está conversando com os habitantes de Sodoma, Sodoma olhou para ele e disse assim: você é um estrangeiro. Ló disse assim: meus irmãos. O estrangeiro, o diferente é irmão. Mas para Sodoma, o diferente não. O diferente não vale nada, não serve para nada. Então, uma sociedade que tem dificuldade em pensar na humanidade, nesse conjunto todo, que pensa somente em si e é em si mesmada, é altiva, arrogante, ela caminha para a destruição. Mas também uma sociedade dividida, cada um puxando para um lado, para o seu gosto, para o seu desejo, Ló puxa para cá, Sodoma puxa para cá, é uma sociedade que caminha para a destruição. Então, quando o que eu penso está certo e não o que você pensa, minha opinião é a verdade, não a sua. Não há respeito. Um povo que não se entende, que vive em conflito, não há acolhimento, não há respeito, caminha para a destruição. Uma sociedade sem alianças para o bem comum, caminha para a destruição. Então aqui nós temos as pistas para a gente compreender uma sociedade que caminha a passos largos para a destruição. Há grupo que se acha mais do que outro, nós não nos entendemos como humanos, como família. Não há respeito aos mais e aos menos. E menos não vale nada. Hoje eu e minha esposa fomos em uma loja bastante tumultuada, porque os preços são bem baratinhos. Então tinha 40 minutos de fila no caixa com vários caixas. E a gente lá comprando algumas coisinhas. E a gente olhando o atendimento que tinha, né?
ela pediu para uma moça, olha, se podia ver não sei o quê, jogou. Aí, estava perto do caixa, a responsável por todos os caixas lá, não dava atenção para uma senhora, olha, eu fui no caixa, já paguei, agora eu vou ter que pegar toda a fila de novo, porque faltou só esse detalhe, pegar a fila de novo. E a gente saiu dali, eu falei assim, olha que interessante, eu tenho a absoluta certeza que esse pessoal do atendimento ali, quando sai dali e vai para ser atendido em outro lugar, reclama do péssimo atendimento. Eu tenho absoluta certeza. Eu estou aqui não sei quantas horas, é porque é isso, é porque é aquilo. Eu tenho absoluta certeza que quer ser bem atendido. Falei, mas sabe o que é? É que é a fila dos menos que estão aqui. Aí eu falei para ela assim, não coloque o crachá em ninguém. Você pôs o crachá numa pessoa, você dá poder a essa pessoa, os outros viram menos. A nossa sociedade é assim. Está estruturada de um jeito que daí a gente quer se vingar. Eu sou massacrado, pisado, então agora é a minha vez. Então agora eu estou nessa função, então agora eu vou pisar, eu vou massacrar. Por isso tem aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você sabe como é que ela vai ser. E a nossa sociedade está se esfacelando porque a gente está perdendo pontos essenciais de cordialidade, de respeito humano. Pessoas são objetos e o que vale é o indivíduo. Nós não pensamos no todo. E essa sociedade, por incrível que pareça, eu quero pegar esse exemplo de que se eu estou atendendo, eu atendo mal, mas quando eu vou ser atendido, eu quero atender bem. Essa sociedade, nessa estruturação, está clamando por uma resposta, e que ela não seja a destruição. E eu tenho, daí para a gente poder dar dessas informações, como é que a gente pode viver, como é que a gente pode responder a uma sociedade assim. Uma sociedade que, sobrecarregada de preconceitos, não respeita se o outro estiver numa posição que considera inferior. Vocês sabiam que existem 900 crianças moradoras em situação de rua, só no centro de São Paulo? Só no centro. São 900 crianças. Essas crianças têm brinquedo? Não. Básico. Mas o brinquedo seria o de menos. Cadê um cantinho? Uma escola? Comida? Mas são invisíveis. São invisíveis. E a gente passa, e aí diz assim, está lá, mais uma família de vagabundos. Por quê? Porque eu ganhei um pouquinho mais, tenho meu empreguinho. Como é que essa sociedade ela precisa de uma resposta? Um monte de gente batendo nas portas, buscando resposta, mas são estrangeiras. Porque está um virando estrangeiro do outro, esposa virando estrangeiro do marido, marido virando estrangeiro do esposo. E a questão é o seguinte, então a gente tem que deixar de ser estrangeiro? Não, o estrangeiro precisa ser visto como irmão. Porque nós temos que respeitar a diferença e nos tornarmos irmãos nas diferenças. E esse é o grande X da questão. Sim, eu entendo, percebo que existe uma diferença, mas isso não impede de sermos irmãos. E tem pais se tornando estrangeiros dos filhos. E cujos filhos olham para os pais e são estrangeiros. Mas sim, nós somos estrangeiros uns aos outros. Somos, todos, porque somos diferentes. Então o problema não é sermos estrangeiros. O problema é que daí nós tratamos o estrangeiro
mal, repelindo. Esse é o X da questão. Tratar o diferente com indiferença. Expulsar o diferente, mas nós somos diferentes uns dos outros. Então nós precisamos aprender a compreender o outro e acolher como irmão. Que a diferença não nos impeça de nos unirmos como família. Como é que a gente pode dar uma resposta para essa sociedade, para esse mundo que está assim? Só tem um ponto a minha pregação, porque eu já falei um montão, né? Viva de tal forma que, se depender de você, todos serão salvos. Viva de tal forma que, se depender de você, todos serão salvos. Veja, Abraão não quer a destruição da cidade. Senhor, se houver 50 justos, 45, 30, 20, 10, Senhor, se tiver um grupinho, não será. Aí Deus não quer a destruição da cidade. Deus também não quer. Porque Deus diz assim, não, se tiver 10, eu salvo todo mundo. Então, Abraão não quer a destruição da cidade, Deus não quer a destruição da cidade, mas não há na cidade alguém que viva de tal maneira que a destruição seja evitada. O que pode evitar essa destruição? Vamos olhar então se tem alguém. Não tem ninguém. A gente tem que aprender a olhar para a nossa própria vida e perguntar assim, a minha vida, a minha casa, a minha família é um motivo que evita a destruição? Ou eu estou indo nesse fluxo que também vai destruindo? E é interessante que o que causa a destruição são os outros. O que causa a destruição é que os venezuelanos estão invadindo o norte do Brasil. O que causa a destruição é porque os haitianos tomaram conta da Baixada do Glicério. O que causa a destruição é porque agora tem manifestação política do A, do B, é porque foi o C que governou o país, é porque foi o J, é porque o que causa a destruição é sempre o estrangeiro. O que tem minado a sua casa, a sua família? O que deixa marcas terríveis na vida dos filhos? O estrangeiro? O de fora? Ou somos nós mesmos? Tenha um viver pelo qual vale a pena, se estruture de tal maneira que a sua vida seja salvadora. Você é casado? Pois então, que o seu casamento seja inspirador para outros casamentos. Você tem filhos? Então exerça a sua paternidade, a sua maternidade, de forma que inspire outros a exercerem também de forma bonita. Seja um cidadão que inspire confiança, que seja depositário da honestidade, da ética. Não resuma a sua vida a querer ser feliz, que é o tema da próxima semana. Não resuma a sua vida a querer ser feliz. Ló queria viver num paraíso e acabou no inferno. Esse é o tema da próxima semana. Ele escolheu Sodoma e Gomorra porque queria um paraíso, acabou no inferno. Então faça da sua vida uma inspiração para a bondade. Bondade e generosidade fazem com que o mundo seja melhor. Em que seus filhos imitam você? Seus amigos veem você como uma fonte de inspiração? Você tem desejo pelo bem? Olha que interessante, porque Ló se comporta como juiz de uma sociedade. Não, meus irmãos, não faço assim, está errado, faço assim. E põe uma proposta mais indecente ainda. Ele julga o outro pela sua régua. E aí Romanos capítulo 2, né? Você não tem desculpa quando julgas o seu irmão condenando a ti mesmo, porque aquilo que você condena é o teu pecado. Então veja, ele se comporta como juiz, tem as palavras de um juiz, e a sociedade na qual ele vive não experimenta transformação, nem os genros dele.
convivendo com ele, não foram capazes de olhar e dar sequer 1/10 de crédito à palavra dele. Ló viveu ali e não afetou aquela sociedade em nada. Saiu ele e as 2 filhas, e nem a mulher. Não houve transformação nenhuma, nem ele na sociedade, nem a sociedade nele. Por quê? Porque ele se comportou como juiz, ele tem a palavra final, e nós estamos vivendo em tempo de juízes. Nós temos 220 milhões de juízes no Brasil. Julgando todo mundo, todos têm certeza de tudo e donos da verdade. Eu tenho certeza política. A minha posição política é que está certa, eu sou dono da verdade, eu tenho certeza econômica, aquilo que eu acredito como economia que deveria ser aplicado no Brasil inteiro. Eu tenho certeza do que é ser justo, eu tenho certeza, julgamos e não julgamos pelo principal critério de sermos bons. Nós julgamos não porque queremos ser bons, bons no sentido de bondade, e não de sermos os tais. Nós julgamos porque nós queremos, nós nos sentimos donos da verdade. E isso é a expulsão do estrangeiro. Como é que pode você viver anos numa sociedade e não ser capaz de influenciar ninguém? E ele mesmo foi corroído pelo sistema, ele adotou a mesma postura dos sodomitas. A minha verdade precisa prevalecer sobre vocês. E os sodomitas, a minha verdade precisa prevalecer sobre você, Ló. E essa tensão, e essa sociedade dividida, como disse Jesus, todo o reino, toda a casa dividida não subsiste. E o que divide? Sermos juízes. As pessoas que convivem com você entram em disputas pela verdade ou elas ganham vontade de viver, ânimo pela vida? As pessoas que convivem com você, elas entram em disputa de fé. Quem que está certo na teologia, ou elas têm disposição para crer, têm uma fé viva? As pessoas que convivem com você, elas ganham ternura no coração ou elas se tornam lamurientas, magoadas, desanimadas, descrentes? As pessoas que convivem com você dão ouvidos ao que você diz? Esse é o nosso desafio como igreja nessa sociedade, termos uma vida que, se depender de nós, todos serão salvos. E nós temos que responder, encarar essas perguntas. Ló não aprendeu com aquela sociedade a respeitar as suas filhas. E também não ensinou aquela sociedade a respeitar o estrangeiro. Ninguém aprendeu nada com ninguém. Cada um entrincheirado na sua própria verdade. E assim, Sodoma se acabou. Olhe para o seu casamento, para o seu lar, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Você tem tirado proveito de tudo isso para crescer, para se tornar a melhor pessoa e tem deixado marcas saudáveis? Porque esses são ingredientes para que a sua vida se torne uma vida, para que todos sejam salvos. Porque ali nós criamos um ambiente de esperança. Porque quando alguém pensar em salvação, pensa assim: eu preciso estar no meio dessas pessoas. Porque quando alguém pensar em acolhimento, vai pensar: eu preciso estar no meio dessas pessoas. Mas nós estamos tão ocupados com o sucesso, que a gente não tem aberto espaço para de fato sermos melhores pessoas. Nosso país, nossa cidade, nossa igreja, ela poderá ter esperança se nós nos comprometermos com o melhor. A gente precisa parar de ser juiz, donos da verdade, e exercermos bondade. Sabe por quê? Foi a ausência de bondade que destruiu Sodoma, e não o excesso de maldade. Porque nós vimos, segundo Ezequiel, que a maldade de Jerusalém foi muito maior do que de Sodoma. Não, o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi o excesso de maldade, foi a ausência de bondade. Será que a gente consegue ter em nosso meio, nosso jeito de viver,
essa bondade que expressa para o outro, acolhe o outro, ama o outro? Ou os nossos braços estão encolhidos? Eu confesso a vocês que, ao mesmo tempo que eu estou animado, eu experimento um cansaço. Um cansaço porque a gente não dá conta de todo o volume de pessoas que clamam por ajuda. E eu tenho pensado nisso. Mas o que acontece é que a gente não cria também um volume de ajudadores. A gente não sabe se autoajudar. Porque cada um vive a sua vida, todos somos estrangeiros, e os estrangeiros entre nós não são acolhidos. Os estrangeiros entre nós não são irmãos. E a gente não consegue ser irmão, de fato, um do outro. Nós precisamos ter aqui esse espaço, onde Deus pudesse olhar e dizer assim: essa sociedade brasileira não será destruída. Por amor aos 10, todos serão poupados. Ou nós vamos caminhar rapidamente para a destruição.